O Via Justiça de hoje está discutindo a situação da Justiça Estadual Mineira. Faltam juízes titulares na capital e no interior. Participam do programa o presidente da AMAGES, juiz Bruno Terra Dias, e o advogado André Figueiredo, especialista na área de direito público. Neste bloco, nós vamos falar sobre a emenda Peluso, ou PEC dos recursos, pela qual todo o processo transita em julgado no segundo grau de jurisdição. A ideia da PEC é do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso. Doutor Bruno, é a solução para a morosidade? Não. É uma solução parcial que interessa aos tribunais superiores, evidentemente. Por quê? Porque a partir do instante, e interessa a cidadania também, porque a partir do instante em que a matéria de fato já está decidida e os tribunais superiores vão decidir apenas a matéria de direito, o cidadão já vai poder executar aquela sentença. E vamos lembrar o seguinte, mais de 95%, estatisticamente, das decisões são mantidas nos tribunais superiores. Ora, para o cidadão, se já há estatisticamente a certeza de que há mais de 95% de chances, genericamente, de ter mantida a decisão, por que ele não vai poder executar isto? Não é? Ora, essa emenda, então, ela é muito boa, agiliza o processo nos tribunais superiores, mas não resolve as questões, especialmente na primeira instância. E aí haverá um retorno do processo para a execução mais rápido para o juiz de primeira instância. E nós precisamos agora pensar em solução para o juiz ali na comarca, na vara, pois até hoje não se pensou nisso. Nós precisamos de novas soluções processuais, precisamos de pensar no financiamento da modernização tecnológica do Poder Judiciário e precisamos de ampliar a forma de atendimento do Poder Judiciário. Sem isso, a primeira instância continuará sacrificada. Doutor André, o senhor é favorável à emenda Peluso? Eu tenho um certo receio. Toda vez que fala que vai diminuir a amplitude de recursos, eu guardo comigo um certo receio, porque ao longo da minha vida profissional, eu já vi várias vezes o Supremo Tribunal Federal e até o Superior Tribunal de Justiça modificar decisões colegiadas do Tribunal Mineiro, até do TRF, da primeira região, onde eu atuo muito também. Então, eu pessoalmente, guardo comigo certo receio, mas eu acredito que ela vai trazer um efeito de desafogo, tanto do Supremo quanto do STJ. Agora, estranho observar que recentemente, não tem muito tempo, foi feita a súmula vinculante, que era, sim, uma tentativa, né, de tentar desafogar também. Não deu certo, então, a súmula vinculante? Eu acredito que o efeito dela ficou julgado, assim, em segundo plano. Não foi um efeito muito que você sente na pele, no andamento processual. Quer dizer, continua lento, o judiciário continua lento. O senhor concorda com o doutor André, doutor Bruno? Essa questão da súmula vinculante, tem a repercussão geral também? Sim. Isso tudo não favoreceu A súmula vinculante e a repercussão geral favoreceram enormemente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida nenhuma. O volume de processos nesses dois tribunais, de processos novos, baixou muito. Isto é verdade. Mas a primeira instância e os tribunais estaduais continuaram abarrotados de serviço. A emenda Peluso vai beneficiar ainda mais os tribunais superiores. Isso é verdade. Mas continuará sem atender os tribunais estaduais e, muito particularmente, os juízes estaduais nas varas e nas comarcas. Estes continuam desatendidos até este instante. Comentário do senhor sobre isso, doutor André? Não, eu concordo com ele. Eu acredito que a situação do juiz de primeira instância nunca foi olhada, né, nesses termos. E acho que a emenda realmente ela não vai facilitar a vida da primeira instância, não, porque a execução vai ser iniciada bem rapidamente, né? E vai lotar, né, a doutor vara. Bruno, então quais seriam as soluções para a primeira instância? Nós temos que pensar, primeiro, no financiamento do Poder Judiciário. Aumentar o número de varas, né? Sem dúvida, né? E não só aumentar o número de varas. Nós vimos que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi feita em outra época, nos anos 90, e não contempla a realidade atual. Como proceder se quase todos os tribunais da federação gastam mais de 90% do seu orçamento com pessoal?
Nós temos que ter uma solução de financiamento do Poder Judiciário para que ele possa modernizar-se tecnologicamente, implantar o processo virtual e capacitar pessoal para poder mobilizar essa tecnologia toda. Ora, esse é um momento cruciante. Sem um financiamento adequado, nós não teremos uma aceleração do processo na primeira instância e nós continuaremos a ver uma coisa muito grave. O juiz, de acordo com as leis processuais vigentes, é um artesão e os problemas chegam em linha de montagem. O juiz não tem, hoje, materialmente, como dar conta do volume de serviços de uma sociedade de massa. Os códigos processuais não foram pensados para uma sociedade de massa. E o juiz lida com o código artesanal para demandas que se multiplicam. Coletivas, né? E eu acredito que tem outro problema também, já que você estava falando sobre esse ponto, que eu reputo importantíssimo. Será que esse limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal de 6% é um limite adequado atualmente para o Poder Judiciário? Está na cara que não está adequado, né? Está na cara que os recursos que o orçamento destina para o Poder Judiciário estão insuficientes à demanda, né, que o Poder necessita para se equipar, para atender bem a população. E aqui eu acredito que ainda tem um outro aspecto também que ele comentou, que é a questão dessas causas de repercussão de grande repercussão, com pluralidade de interesse. Muitas pessoas, por exemplo, causa do INSS, um reajuste do INSS, né? Como é que fica, né? Um reajuste, todo mundo vai entrar na justiça para discutir um índice, um determinado índice, igual foi nos bancos, né? Questionando a questão da caderneta de poupança. O Judiciário Estadual lotou com isso. As varas cíveis estão lotadas de ações desse tipo, né? O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em instantes com o bloco final do programa.